Vicky Muniz, por que a decisão de produzir esse documentário que está em Paulínia? Bom, o documentário surgiu como um acessório de um trabalho que eu já estava pensando em fazer. Que era trabalhar com lixo e trabalhar num processo diferente, onde a dinâmica do próprio processo ele ia ser, de uma certa maneira, alterado pela presença de participantes, né? Eu estava pensando em fazer um projeto que trouxesse mais gente para o estúdio, que o colaborador em si fosse parte do tema da obra. Então, na minha primeira visita já no aterro Jardim Gramacho, eu comecei a conhecer pessoas que completamente capazes de participar desse processo. A ideia de trabalhar com lixo, né, ela já havia sido desenvolvida, porque eu estava trabalhando com o Sulcad há 6 anos antes. Eu queria fazer um trabalho com lixo em São Gonçalo, mas não dava porque o narcotráfico tinha domínio total da área. Quando apareceu essa oportunidade de trabalhar em Gramacho, a gente pegou e o filme começou a seguir esse processo. Você me desculpa que eu estou ouvindo, não consigo ouvir falar, né? Eu tenho ADD. Sim. Me surpreendi na hora em que começa o documentário, justamente em que você coloca então eles a produzirem a sua obra, né? Onde você vai orientando. Foi a primeira vez que você usou essa técnica? Foi. Eu acho que no começo, quando você começa a trabalhar como artista, existe uma necessidade muito grande de mostrar o que você pode fazer, as suas ideias. No momento, com o passar dos anos, 2 décadas trabalhando, né, essa necessidade de se provar para o seu público, ela vai se dissipando e você tem um pouco mais de liberdade. No momento já provou bastante coisa, né? Uhum. Você tem uma liberdade de convidar pessoas, de participar e explorar realmente a tua relação não só com o público, de feedback, você passa a aprender mais com os participantes do processo, incluir mais gente. Isso acho que foi assim, o máximo que você pode fazer, chegar, pegar as pessoas que são o seu tema e falar, vem vocês aqui trabalhar em vocês mesmos. Isso era uma ideia que eu já estava desenvolvendo na minha cabeça depois de bastante tempo. O filme é engraçado, né? A gente pensa aquela ideia do Eisenberg, a teoria da incerteza, né? Obviamente que tendo um documentário sendo feito ao mesmo tempo que um trabalho, uma coisa vai começar a afetar a outra. Uhum. E é um documentário meio esquisito, porque ele parte de uma proposta, como uma espécie de reality show, né? Ele parte de uma proposta muito fixa já. Nós vamos fazer esse projeto, isso vai acontecer e vocês vão estar filmando. E o trabalho em si, ele foi desenvolvido a partir muito em função da maneira como ele estava sendo documentado. O documentário ele dá uma dimensão muito maior para o trabalho, porque ele mostra o processo, ele mostra o envolvimento das pessoas, ele mostra também a metamorfose, sabe, que acontece não só da minha parte, mas de todo mundo, mesmo do pessoal que estava atrás das câmeras, em relação a essa relação insólita do cantador e do artista, o mercado de arte internacional e o lixo, sabe, ele lida com noções de antagonismos muito fortes, então. Mas eu acho que, no fim das contas, sabe, você aprende muito com o processo. E uma coisa que eu aprendi é que tem uma razão porque eu me interesso por razões ambientais. Obviamente eu tenho filhos, eu queria deixar um legado de um mundo para eles que pelo menos fosse tão bom quanto o que eu vivi. E a outra é que eu começo a perceber que muitas dessas noções, dessas ideias, elas não podem ser lidadas isoladamente. Você não vai começar a discutir questão ambiental se você não tem uma questão cultural. Você não pode... E tudo isso está muito interligado. No momento quando você começa a lidar com todo o problema humano, social, ambiental e criativo, né? Que criatividade é uma coisa muito necessária, você ter idealismo. Você lida com isso de uma forma holística, você começa a enxergar a possibilidade dessas coisas começarem a se desenvolver em conjunto. O filme ele mostra um pouco essa proposta. Você vê, às vezes até confuso, porque você está
tem que estar imerso nessa questão emocional muito forte na vida dessas pessoas, que é muito dura, muito difícil. E ao mesmo tempo tem toda uma questão da dinâmica, por que eles estão ali, quais são as ações práticas que levaram essas pessoas a estarem, tanto pessoais como as razões que colocaram, por causa que aquele lugar existe, né? Que aquele lugar ele é cheio de material reciclado que vai para um lugar onde não era para ir. Eu não sei se o documentário teve uma ordem cronológica na edição, mas me lembro que no início da discussão dessa intervenção de você pegar e tirar do meio, né? Exatamente. E levar, você já no início dizia que isso iria no mínimo ajudar a provocar nele um olhar de uma outra possibilidade. Depois, no meio do documentário, há uma coragem muito grande de vocês todos de deixar aparecer aquele momento da discussão do conflito, né? Que é muito rico aquilo, né? Muito bom, é muito importante, porque ele cria também, obviamente, a gente queria que isso fosse uma experiência completa para todo mundo, mas levar a Suelen, por exemplo, o Zumbi, colocar num avião e levar para Londres, isso parece muito antropológico. Entendeu? Isso seria muito interessante para o filme, mas eu não acho que seria tão interessante para eles. Eu acho que é um pouco chocante demais. Então, nós elegemos o Sebastião como sendo a pessoa mais articulada e a única pessoa do grupo que ia realmente tirar proveito daquilo, proveito profissional. E vamos levar o Tião, porque o Tião realmente ele tem preparo para lidar com isso, ele vai absorver, ele vai usar isso. E acho que foi uma decisão sábia. O Tião, mesmo o Tião ficou muito chocado com tudo que aconteceu, isso está todo documentado no filme. Mas essa questão do ajudar, entendeu? Você está entrando na vida de uma pessoa, tentando fazer alguma coisa melhor. Eu vi o egoísmo que existe dentro disso também, né? Eu imagino que quem não participa de nenhum projeto filantrópico hoje em dia, não sabe que isso, a gente faz isso também por parte de um egoísmo muito grande. Eu, por exemplo, eu prefiro me envolver num projeto desse do que comprar um carro novo, uma casa nova, o prazer que você sente, então até consigo mesmo, né? Às vezes eu tenho até problema de consciência, fico até com vergonha. Mas tem uma hora que a Janaína, minha ex-mulher, fala, mas você só quer saber de dormir tranquilo, né? É verdade, ela tem razão nisso. Mas a minha parte é que eu me coloco primeiro. É engraçado, eu estava discutindo ali a razão de viver dessas pessoas. E às vezes a gente só precisa fazer uma coisa, só precisa perguntar para elas o que elas querem fazer. Não ficar tentando decidir o futuro das pessoas. Pergunta o que elas querem, né? E logo depois eu falo assim, se eu fosse um catador de lixo, chegasse alguém me perguntasse se eu quisesse trabalhar no estúdio de arte, fazer por 2, 3 semanas, depois ir para um país estrangeiro e voltar para o lixo, obviamente diria sim. Né? Certo. Mas quando eu pergunto para o Tião se ele quer ir para Londres, você vê a reação, ele fica completamente... Lógico que eu quero, né? E ele responde todo aquele problema que foi colocado antes. Eu acho que tem um presidente do Projeto Axé em Salvador, ele me falou uma coisa, uma vez, eu fiz um projeto com ele há uns 10, 11 anos atrás, com crianças de rua. E ele me falou uma coisa que eu nunca esqueci. Ele falou, todo esse projeto que a gente faz com as crianças aqui, isso são desculpas pedagógicas, sabe? Isso aqui é só para manter eles aqui, para eles não estarem fazendo nenhuma besteira. A coisa principal é que o que eles fazem aqui, uma vez por ano, eles têm a chance de mostrar. E não mostrar, eles são aplaudidos. Você sabe o que é uma criança ser aplaudida por uma coisa? A gente não pensa nisso. E ele falou, o que a gente precisa é só tirar quando a pessoa está numa crise, como todo mundo, você só precisa sair daquele problema por alguns segundos e olhar onde você estava. Aí você consegue mapear um pouco onde você está, o que você tem que fazer até o seu destino. Eu acho que isso é um pouco da proposta do filme, sabe? Você tira as pessoas daquela realidade por alguns instantes, para que eles possam se ver.
E ele se vê de uma maneira magnífica, ele se vê em uma escala, você tem que imaginar que